O 555 vai ser um deleite para os olhos dos ciclistas, pela diferença do que a gente vê em outras regiões do Brasil e principalmente pela beleza da Serra Catarinense Gaúcha. Como si fuera, pues, muy lejos del mundo. Vai ser difícil você querer subir ela direto sem parar para tirar foto. Santa Catarina realmente é uma das regiões para mim mais bonitas do Brasil. El 555 de Brasil es una exploración de un lugar escondido y muy precioso de Brasil. Parece como un lugar desconocido de Brasil donde hay personas que viven escondidas. Todo roteiro, você está sempre se surpreendendo com alguma coisa. Bom, acho que primeiro você tem que treinar para longa distância. Eu acho que testar bastante o equipamento. A gente está fazendo aqui o reconhecimento, é um terreno que vai exigir muito da preparação, principalmente física, e quando eu digo física não é capacidade da perna, é o corpo aguentar. É um terreno que tem bastante subida, tem trechos de pedra que bate bastante, então escolher bem o pneu, bem a calibragem e estar preparado para pedalar muitas horas sentado no banco da bicicleta. Aqui tem a estrada, é plana, é bem batida, só que eventualmente tem pedra e uns cascalhos bem grandes. Então eu acho que o que vale é cuidar bem na preparação, principalmente em relação à bicicleta, e depois eu falo sobre o corpo, é procurar amortecimento. É um pneu mais largo, com tubeless, se tiver amortecedor na mesa, um bom canote, eu acho que ajuda bem no conforto aqui. E, logicamente, treinar o corpo para vibração, porque bate. Mas a velocidade e a rolagem é fantástica. A hora que você vê, você está andando a 50 por hora em descida, não incomoda, mas é bacana. O percurso aqui da Serra Gaúcha Catarinense é que assim, a gente sai, digamos, quase próximo do nível do mar, pouca coisa acima, e vem para o platô da Serra Geral. Aqui o visual é predominantemente florestas de araucária, muita araucária, algumas áreas de plantio de pinos, mas uma região rural bem antiga, bem tradicional dessa cultura catarinense gaúcha. Bastante pastagem, bastante campo. Uma coisa que é interessante, você chega em pontos que você vê muito longe no horizonte. Além de você parar em alguns pontos e olhar os vales e os cânions, que é impressionante a distância e a profundidade disso daí. Então todo o roteiro, você está sempre se surpreendendo com alguma coisa. Com uma fazenda, com um rio, com uma passagem de rio, com uma ponte, com um cânion, com uma floresta de araucária. Então, o tempo inteiro você está se deliciando com essas imagens. Bom, o asfalto impecável, A gente, realmente, o asfalto não tem o que dizer. Desde a subida da Serra do Rio do Rastro até os trechos que a gente transicionou entre uma cidade e outra, entre um gravel e outro, o asfalto é muito bom. O gravel tem gravel como a gente está acostumado, aí na região sudeste, gravel bom, rápido, mas tem alguns trechos onde o gravel bate bastante, muita pedra. No geral, é um percurso que compensa muito o lugar, a paisagem, enfim, vale a pena, vale a pena. A elevação ela é um pouco mais fácil aqui. Teoricamente está dando vai dar uns 8 mil de altimetria, O Bikeman Brasil a gente teve uns 18 mil, 17, 18. Mas aqui as altimetrias elas são mais concentradas, então na largada você já sobe a Serra do Rio do Rastro
e você já sobe, né, 15, 17 quilômetros praticamente e, né, consome bastante dessa altimetria. Mas tem muito rolling hills também no gravel, né? Depois que você sobe e vem para os campos de cima de Aparados da Serra, não tem serras longas, mas tem muito sobe e desce, e esses sobe e desces judiam. Mas a gente não vai encontrar, por exemplo, subidas com 25% de inclinação, nada além disso. A gente não viu isso aqui. Eu estou com a mesma relação que eu fiz Bikeman Brasil, não usei a 52 em momento algum, então assim, estou subindo de 34, 42, então assim, essa talvez seja a grande diferença para o Bikeman Brasil, mas o gravel em si, ele vai ser um gravel um pouco mais exigente. O desenho da rota, ela tem uma distribuição de elevação onde você consegue acumular os primeiros 100 quilômetros, quase 3.000 de subida, pensando num roteiro de 500 com 8.500, 8.700 de subida. Então nos primeiros 100, você já fez mais de um terço da prova de subida. Depois, você fica em trechos que sobe, desce e plano. Então você vai continuar subindo e descendo, mas com uma velocidade média muito boa. Então você tem aquela sensação de progresso. A proporção do roteiro, ele está 40% terra e uns 60% asfalto. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem trechos que estão em pavimentação que ainda não estavam no mapa e a gente só encontrou por aqui. Parece como pedalear al fin del mundo y sin nadie, sobre rutas y recursos de gravel que son increíbles, con bajadas de loco donde puedes andar al full speed. Y hay un terreno que es rolling hills todo el tiempo, entonces no hay bastante elevación, pero parece espectacular. De poder andar a esta velocidad sin nadie, tranquilo, full bajada y modo exploración, a disfrutar de los paisajes y a mirar los araucarias cuando pasa con la bici. Uma gravel está de bom tamanho, tem que escolher bem o pneu. Eu hoje estou com aro 27,5, pneu 50, mas dá para virei de pneu 700, mas no mínimo um pneu 45. É um pneu muito fino, acho que um 40, um 42, menos que isso vai sofrer. Olha, aqui eu diria que para vir aqui, tanto faz gravel ou mountain bike. Eu acho que depende do que você quer fazer. Eu acho que velocidade, com certeza gravel. A bicicleta com guidão drop aqui rola e tem um desempenho fantástico. Mas se você está procurando realmente conforto, pode vir de mountain bike sem problemas, que você vai estar muito bem atendido. Y la mejor bicicleta para mí es de traer un gravel, obviamente, con neumáticos de 45 milímetros, como lo que yo tengo ahora sobre mi gravel. Sería un plus de tener una suspensión adelante para mejorar el confort global de la bicicleta, pero no es necesario. Y traer pocas bolsas de bikepacking para trabajar sobre el tema del peso global de la bicicleta. Bom, para encontrar pousada também não tem problema, a gente passou já por várias cidades, tanto habitação, né, pousada, quanto lugar para dormir, quanto para reabastecimento, não vai ser um problema. A gente, né, desde 3 dias atrás, a gente vem exatamente passando por esses locais e a gente está percebendo que é fácil, não vai ter dificuldade da gente poder encontrar lugar para dormir, quem quiser dormir. E abastecimento também, no máximo, entre a cada 50 quilômetros, 60 quilômetros, você acha um lugar para abastecer. Olha, aqui como é uma região turística, você consegue, nas cidades, ou mesmo em alguns pontos mais próximos dos cânions, bastante opção de lugares bem tradicionais, bem aconchegantes para ficar. Mas tem algumas seções que, basicamente, você só vê pastagem e fazendas. Então essa combinação vai ser bem interessante, de você chegar em cidades com bastante infraestrutura de restaurante, de pousadas, ou alguns pontos também com bastante pousada e depois outros trechos de 50, 60 quilômetros sem nada. Então vai ser interessante porque como a prova é autossuficiente,
você vai ter que se programar bem para se abastecer nesses locais que tem boa infraestrutura, para depois pegar os trechos que não tem praticamente nenhuma infraestrutura. Mi consejo sobre eso es de todo el tiempo manejar la comida con mucho cuidado, todo el tiempo traer comida con su bib short y también sería un plus de traer una mochila de trail para tener más capacidad de agua, para tener al menos 2 litros, tal vez 3 litros al menos, para asegurar el tema de las bebidas. Santa Catarina realmente é uma das regiões para mim mais bonitas do Brasil. A gente agora ainda está no Rio Grande do Sul, a gente atravessou para o Rio Grande do Sul, então essa região aqui de cima, né, toda do Aparados da Serra, que você vai margeando os cânions, vai margeando os campos das fazendas de gado, realmente é muito diferente do que a gente está acostumado das grandes cidades. Então é muito bonito, eu acho que aqui realmente é um dos lugares para mim mais bonitos do Brasil. Los paisajes son muy diferentes del centro de Brasil y de lo que conocimos con el Viking Man. Parece como una región que es muy preciosa de Francia que se llama el Cantal, que es muy salvaje, es muy rural, hay muy pocas personas que viven aquí, los pueblitos son muy chiquitos, no hay coches, muy poco tráfico. Creo que hay un ambiente global que es muy interesante porque parece como un lugar desconocido de Brasil donde hay personas que viven escondidas. Quando a gente olha o Bikeman Brasil num roteiro de 1.000 quilômetros e a gente olha para o 555 com um roteiro de 500, obviamente é metade da distância. O Bikeman você de 1.000 quilômetros você tem 120 horas e aqui você tem 55. Como é mais curto e também tem menos tempo, a intensidade e a velocidade da prova é maior. Então, e também para aquele ciclista que já está pedalando os seus 160, 200, 300 quilômetros e já tem essa experiência, e talvez fique com um pouco de receio de ir para 1.000 quilômetros, então essa prova ela encaixa nesse meio para você se desafiar e entender se você vai mais longe, quando você pode ir mais longe e como se preparar. Então ele te dá uma pitada do que você vai experimentar quando você estiver fazendo o Bikeman. A elevação desse roteiro ela vai estar em torno de 8.500 metros. Se a gente olha o Bikeman tem 18.000. Então aqui tem um pouquinho menos da metade, só que aqui tem algo que é bem diferente do Bikeman. O Bikeman tem bastante concentração de subida em subidas muito longas, com 17 km, com 12 km ou mesmo até uma de 27 km. Aqui só tem uma com 14. As outras todas ficam em 3, 4 km, diria que talvez 2 que não são tão inclinadas com 7. Então, a distribuição e a forma de subida aqui é diferente do Bikeman. Então, a experiência é diferente, porque no Bikeman você vai fazer uma subida, você vai lá, vai ficar 5, 6 por hora, durante 2 horas, 3 horas, ou até 4 horas em alguns casos. Aqui não vai acontecer isso. Aqui você vai ficar meia hora, 1 hora no máximo numa subida, e depois você vai ter uma descida de alta velocidade ou vai pegar algum trecho rolado e plano. Então, a forma das duas provas é diferente, aonde dá esse desafio que aqui se torna um pouco mais rápido e mais rolado. El 555 de Brasil va a ser más fácil que el 1000 kilómetros porque la idea atrás de este tipo de evento es de llamar la atención sobre este tipo de formato de ultradistancia, pero así que hay 50% de gravel casi y 50% de asfalto, tienes que prepararte como bien fuerte, las piernas y también la mente para ser listo a pues, desafiarte sobre este tipo de retos. Esta parte de Brasil me parece como una parte de Patagonia de Brasil, como si fuera muy lejos del mundo. Parece el fin del mundo del continente de Brasil.